Cara, eu vou compartilhar com você aqui dois ensinamentos que eu recebi no começo da caminhada cristã e que me levaram a tomar algumas decisões que refletiu em toda a minha vida, sabe? Fazem 11 anos que eu conheci o cristianismo, né? Compartilharam a palavra comigo e duas coisas foram essenciais para que eu não tivesse parado no meio do caminho. Muitas pessoas começaram comigo na caminhada cristã e pouquíssimas estão até hoje, né? Muitas pararam a caminhada cristã no meio do caminho e eu quero compartilhar isso daqui com você, beleza? Eu já preparei aqui uma garrafinha de café para a gente poder trocar uma ideia. Se você não me conhece, meu nome é Felipe, eu tenho 29 anos, vou fazer 30 anos daqui a pouco e eu conheci o cristianismo jovem, eu diria, né? Eu tinha 19 para 20 anos, eu já tinha feito algumas coisas, mas eu posso falar algo para você e deixar claro. O cristianismo foi responsável, né? Deus, a palavra de Deus, foi responsável por mudar completamente a minha vida, tá? Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas se eu tenho algum sucesso hoje, foi porque eu comecei a colocar em prática alguns ensinamentos que eu aprendi na Bíblia, tá? Por formação eu sou engenheiro, mas eu tenho plena convicção de que Deus uniu o meu preparo com os propósitos dele para transformar completamente a minha vida em vários aspectos. Os dois principais são emocionais e financeiros, tá? Então, se você é novo nesse canal aqui, provavelmente esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo para esse canal. Eu já tenho outro canal onde eu faço mais reacts lá, comento um pouco mais, mas eu queria ter essa conversa aqui franca, sabe? Tete a tete, pouca edição, uma xícara de café, para que a gente pudesse desenvolver aqui um relacionamento. Então, se você tem interesse nesses assuntos, né, de espiritualidade, de aplicação dos princípios bíblicos nas nossas vidas, se isso te interessa, se você quer entender um pouco mais sobre isso, fica comigo aqui nesse canal, não deixa de se inscrever e de comentar a respeito da sua opinião no final de cada vídeo, beleza? Mas vamos lá, os dois ensinamentos que foram responsáveis por me trazer até aqui, tá? O primeiro foi entender lá no começo da caminhada que não existiam pessoas perfeitas, tá? Eu vim de um contexto meio louco, sabe? Pais divorciados, pô, mudanças, falta de dinheiro e todas essas coisas me levaram a fazer amizades que me apresentaram outros meios, né, de levar a vida, né, bebida, festa, a relação sexual. Então, fora a droga, né, que a gente experimenta muito por causa de amizades, eu, fazendo um paralelo assim, eu percebo que a pior droga que tem é o álcool, porque se você não tivesse bêbado, muitas vezes você não ia cometer alguns erros que você cometeu, eu tenho certeza disso. Porém, todavia, entretanto, são os erros e os acertos que nos tornam quem nós somos hoje, né? E a forma com que nós ressignificamos eles à luz de tudo aquilo que Deus deixa claro na Bíblia, né? Na palavra dele para nós. Então, quando me apresentaram o cristianismo, eu achava que eu ia ser o super-homem, sabe? Que eu nunca mais ia cometer erros. Você entende aquela questão do primeiro amor, onde você não tem muito entendimento, ah, você sabe pouquíssimo, mas aquele pouquinho que você sabe muda completamente a sua vida, dá totalmente um significado diferente, assim, você entende, né, essa questão do primeiro amor, né? Mas a pessoa que me discipulava na época,
ela me ensinou esse princípio, cara, que não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas falhas que todos os dias buscam melhorar, né? Buscam se transformar em pessoas melhores, né? Mas não existe perfeição em seres humanos. E boa parte das pessoas que começaram a caminhada cristã comigo não entenderam isso. E pararam no meu caminho. Principalmente por serem machucadas na igreja, né? Um lugar onde elas acreditavam que elas iam ter 100% do acolhimento e 100% da compreensão. Mas todo mundo sabe que não é assim, né? Não existe sabe? Não existe algo integral, completo. Tanto a igreja, quanto o seu trabalho, quanto a faculdade, elas são cercadas, compostas por pessoas, e pessoas, por natureza, são falhas. Então, seria uma utopia você acreditar que você ia encontrar perfeição na igreja, ou perfeição no lugar onde você conheceu a caminhada cristã, não sei. Então, cara, logo no começo da minha caminhada me ensinaram isso. Falando, ó, Felipe, você tá chegando agora, tudo é muito novo, e eu sei que seu coração tá queimando porque a Bíblia começa a dar significado para coisas que não faziam sentido. É como se sua vida fosse um quebra-cabeça onde faltava diversas peças, então você via aquilo, imaginava mais ou menos algumas coisas, tinha algumas ideias, mas não estava completo. Peraí, só um segundo, deixa eu acender a luz aqui porque está escurecendo. Então me ensinaram isso, falaram pra mim isso, falaram, ó, tudo parece muito belo, tudo parece muito bonito, mas você tem que entender que não existe pessoas perfeitas. Cara, eu abracei isso, eu abracei essa ideia, e hoje entendo perfeitamente que na época aquela pessoa que estava me discipulando me ensinou isso. E faz todo sentido, porque eu passei por muitos altos e baixos, mas em momento algum eu culpei a Deus ou a instituição, né, a igreja, por erro de pessoas. Eu entendi que pessoas são pessoas e elas erram. E tá tudo bem com isso, cara. Isso daí transcende o cristianismo. Tem uma questão de dignidade humana. Todo mundo merece uma chance, cara, de errar e de acertar. E se a pessoa errou com você, você tem que entender que isso faz parte de quem o ser humano é. E que perdoar, ressignificar, tentar entender, tá mais ligado com o seu bem-estar do que com o bem-estar da outra pessoa, entende? Vou dar um exemplo pra você. Eu morei com meu pai até uma certa idade. E depois que eu decidi morar com a minha mãe, eu já tava adolescente. Você sabe como adolescente é, né, cara? Ele não consegue fazer uma análise muito ampla das coisas. Geralmente, quando você é adolescente, cara, você tende a ser muito simplista em algumas coisas. E durante alguns anos, eu diria uns 3, 4 anos, eu não conseguia ter uma boa relação com o meu pai porque eu depositava sobre ele uma frustração que era culpa minha, cara. Culpa minha por criar uma expectativa ilusória a respeito de algumas coisas que eu acreditava que ele deveria fazer. E quando eu conheci o cristianismo e Deus começou a entrar na minha vida e mudar muitas coisas, principalmente transformar minha forma de enxergar a vida, a realidade, eu pude entender que eu recebi do meu pai, da minha mãe e das pessoas que me criaram aquilo que elas tinham para oferecer, cara. E é difícil você oferecer algo que você não recebeu. Por exemplo, é difícil você receber palavras de afirmação e contato físico de um pai ou de uma mãe que não recebeu isso do pai deles.
né? E é por isso que a Bíblia fala que nós amamos as pessoas porque Ele nos amou primeiro. Entende? Não sei se está fazendo sentido para você, mas eu quero que você entenda que quando você decide perdoar alguém, e perdão é uma decisão, você está fazendo isso por você. Para que você seja livre, para que você não carregue marcas, para que você tenha uma consciência tranquila. Beleza? E esse perdão que você entrega de graça, cara, também tira um fardo da outra pessoa. Porque às vezes as pessoas podem não dizer, mas elas carregam o peso de ter magoado outras. Entende? Muitas pessoas sabem que errou, só não sabem como corrigir isso. E quando você diz que tá tudo bem, que não tem problema, que já passou e que aquilo ficou no passado, por uma pessoa que tá carregando um peso, cara, você alivia demais a culpa sobre as outras pessoas. Então esse foi o primeiro ensinamento que me transformou, cara, que deu sentido para minha vida. É como se uma peça daquelas que faltava no quebra-cabeça começasse a se encaixar, tá certo? E o segundo ensinamento tá ligado junto com o primeiro, que é o fato de que as dificuldades, cara, elas são necessárias, tá? Por exemplo, quando eu fiz 18 anos, eu fui pro exército e eu acreditava que eu ia ser dispensado por ser filho único, por ter me matriculado na faculdade, e isso não aconteceu, cara. Tá certo? E no começo, eu gostei e não gostei, sabe? Porque eu sabia que o que me esperava ali. Na época, meu cunhado tinha acabado de sair do exército e eu entendia que aquilo ia ser meio doloroso. E tudo bem, mas eu fui, cara. E hoje, eu posso te dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas naquele período, isso não fazia muito sentido pra mim. Porque eu tava num período onde eu tava morando sozinho, né? Minha mãe tinha ido cuidar do meu avô, então ela teve que se mudar de cidade. E eu fui morar sozinho, eu ganhava pouco, tive que morar de favor, né? Na casa da minha ex-namorada, né? Que por sinal, cara, me ajudou muito nesse período. Então, cara, eu não entendia muito bem aquele processo, né, naquela época. Mas, hoje, com quase 30 anos, eu percebo o quanto aquele momento de luta e de dificuldade me desenvolveu. Me deu um alicerce, um background para poder tomar decisões mais complexas hoje e lidar com algum nível de pressão de que outras pessoas possivelmente iam sofrer um pouco mais do que eu. Eu não considero que eu sou um cara que lida bem com estresse, com ansiedade. Eu sou um cara que sofre um pouco de ansiedade, principalmente com a questão financeira, né? Às vezes você começa a gastar um pouco mais ali, ou você vê que o dinheiro que você esperava receber não recebeu, alguma coisa nesse sentido, você fica um pouco ansioso. Mas eu percebo que em determinados momentos da minha vida eu tive que tomar decisões que seriam muito complexas de tomar se eu não tivesse passado pelo exército. Então, cara, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade que agora pode não fazer sentido, mas lá na frente vai fazer. E eu aprendi isso daí no começo da caminhada, porque também me ensinaram isso. A pessoa que me discipulava na época falou pra mim, ele falou assim, ó, algumas pessoas acham que elas vão entrar pra fé, vão começar a se relacionar com Deus e Deus vai solucionar todos os problemas dela, e é justamente o contrário. Ele dizia pra mim assim, ó, que o termômetro do cristão é a luta. Quanto mais luta você tem passado, mais próximo você está de Deus. Parece meio paradoxo, né? Meio controverso, mas hoje eu entendo que isso daí faz sentido, porque depois quando você começa a se relacionar mais com Deus, você começa a entender que Ele realmente repreende aqueles que Ele ama. Então, como que Ele opera isso? Por meio de dificuldades, entende? Por meio de lutas, de provações, e que perseverar nesses momentos é fundamental. Agora, outras pessoas, cara, algumas pessoas que estavam comigo, elas abandonavam
a caminhada cristã porque terminava um relacionamento. Porque era outra porque foi mandado embora do trabalho. Você entende? Outra porque imaginava que tinha um problema de saúde, tipo... E cara, para quem veio de uma família escassa, com dificuldade, eu já tinha entendido já... Isso daí antes do cristianismo eu já tinha entendido que a vida era difícil, velho. E que você ia ter pouca ajuda. Mas o que eu não tinha antes do cristianismo era a convicção de que havia um propósito para aquilo. Antes eu achava que eu só tinha passado por dificuldade porque minha vida era uma merda e porque eu tinha nascido na família errada. Só depois que eu fui entender que tudo que eu passei, e as lutas, e o divórcio, e a falta de dinheiro, e a escassez, e entre outras dificuldades que ao longo desse canal você vai conhecendo a meu respeito, faziam parte de um plano divino. Mas isso daí, cara, você só vai entender se você permanecer na caminhada com Deus, né? E é o que Jesus falou para os discípulos dele, né? Falou assim, se vocês conhecerem a verdade, né? Crerem nela e permanecerem, aí a verdade vai libertar vocês. Tem que permanecer, tem que estar ali nos pés dele, porque ele falou lá que ele é a videira, né? Então, permaneça firme, entenda que as pessoas são falhas e também entenda e ressignifique e retrabalhe aí os seus traumas para você entender que tudo isso faz sim parte de um plano divino. Beleza? Então, é isso, o vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa de compartilhar aqui comigo a sua ótica, a sua visão. Esse vídeo aqui é para ser uma troca de ideia, estou compartilhando a minha experiência, mas deixa aí nos comentários a sua experiência e a sua visão daquilo que Deus tem te entregado. Tá bom? Tamo junto e é só o começo.